Graça e paz a todos. Bom, para iniciar o nosso testemunho, eu gostaria de dizer antes de iniciar, que somente o fato de eu estar aqui hoje, aqui na frente de vocês, é o agir de Deus na nossa vida, porque é praticamente um milagre eu estar aqui hoje, tá? Vou explicar para vocês. Primeiro, porque pode não parecer, mas sou um pouco tímido. Então, falar em público para mim sempre foi muito difícil, muito difícil. E já peço desculpas aos irmãos se minha voz falhar um pouco, se eu começar a gaguejar, é normal, eu sou um pouco tímido. Obrigado. E, em segundo lugar, eu particularmente sempre tive um pouco de preconceito com o testemunho. Eu sempre achei que fosse uma forma que os irmãos tinham de... olha só o que Deus fez para mim, sabe? E em vez de simplesmente agradecer, enfim, eu sempre achei uma forma dos irmãos se vangloriarem, sabe? E das graças alcançadas. Mas hoje eu vejo que é a forma mais pura de reconhecer a bondade do nosso Deus. Por isso eu peço a todos que não foquem naquilo que nós alcançamos durante esse período, mas sim no que Deus fez em nossas vidas, tá? Bom, vamos começar. Bom, para quem não me conhece, tem muitas pessoas que não me conhecem, meu nome é Renan, essa é minha esposa Larissa. A gente já se reúne aqui com os irmãos mais ou menos uns 8 anos, né? Mais ou menos uns 8 anos. A gente fica sentadinho ali no canto. E o nosso testemunho vai ser dividido em 2 partes. Eu vou iniciar e a minha esposa vai finalizar, tá? Bom, para entender a nossa história, vou voltar um pouquinho no tempo para vocês entenderem. Em 2002, eu e a Larissa, a gente se casou, finalzinho de 2012. Naquela época, nós dois trabalhávamos na Infraero, a gente trabalha até hoje, aqui no aeroporto de Vitória. Naquela época, eu exercia uma função dentro da empresa que me concedia um salário razoavelmente bom, os padrões brasileiros. Tinha um salário legal para a época. Tínhamos tudo que precisávamos, financeiramente falando, não nos faltava nada. Nossa vida era maravilhosa, como toda a vida de recém-casado. Tudo ia muito bem. Isso em 2012. Em 2013, minha esposa expressou pela primeira vez o desejo de ser mãe. Naquela época, ela se sentia muito ela expressou a primeira vez o desejo de ser mãe. Naquela época, ela se sentia muito sozinha, porque ela trabalhava em regime de escala e eu no administrativo. Então, a gente quase não se via direito. Falei com ela que era muito cedo para essa responsabilidade, que tínhamos que aproveitar mais um pouco um ao outro, viajar mais, namorar mais, enfim. Na verdade, o sentimento de paternidade não estava no meu coração ainda. Apesar de sempre ser apaixonado por criança, sempre gostei de criança, mas naquela época eu não queria ser pai. Em 2014 veio o ultimato dela. Ela me colocou na parede e falou: ou você me dá um filho, ou você me dá um cachorro. Porque, como eu tinha falado antes, ela se sentia muito sozinha, ela ficava muito sozinha em casa. Foi aí que eu comprei a Amora. A nossa filhinha de 4 patas, que está com a gente até hoje. Consegui acalmar o coração da minha esposa por algum tempo. Pouco tempo. Tudo era maravilhoso, gente. A gente vivia nenhuma crise. Nós sempre fomos muito unidos. Sempre fomos muito amigos um do outro, muito parceiros um do outro. Então, assim, não tinha problema. A gente nunca teve uma crise. A gente, sempre que tinha alguma discussão, a gente conversava, conseguia resolver no mesmo dia. Era realmente, gente, um casamento modelo. Bom, 2014, né? Tudo maravilhoso. Foi aí que veio 2015. E aí, gente, começou um período da minha vida que eu não desejo para homem nenhum. Nenhum. São 3 áreas que, quando atacam a vida de um homem, derruba ele. 3 áreas. É a sua família. Quando ataca a sua família, o homem cai. É o seu bolso, a parte financeira de um homem. Quando é abalada, ele derruba. E sua masculinidade. Mexeu com sua masculinidade, você cai também. Qualquer homem que está aqui me escutando vai concordar comigo. Eu fui atingindo em 2 dessas áreas.
fevereiro daquele ano, a Infraero passou por uma reestruturação. E a função que eu exercia, ela acabou em todos os aeroportos do Brasil. Todos. E eu recebi a notícia em fevereiro e ela ia acabar em março. Meio de fevereiro, faltava 15 dias para minha função acabar. E com isso, para vocês terem uma ideia, foi basicamente assim, a partir do mês que vem você não recebe mais o seu salário, você vai receber o salário que você tinha anteriormente. Imagina você, homem, pegar teu salário hoje, pega teu salário hoje e divide ele por 4. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Pegaram meu salário e dividiram por 4. Não é fácil não, fácil não. Nesse momento eu quero deixar aqui meu agradecimento ao meu grupo familiar. Quem está no meu grupo familiar aí? Fica de pé, por gentileza. Meu grupo familiar e minha família, hoje representado aqui meus pais e meus sogros. Fique de pé também, por favor. Quero fazer aqui meu agradecimento a vocês que sempre estiveram ao meu lado, tá? Muito obrigado. Em especial o casal Brunelli e Cristino, que sempre esteve ao nosso lado, não deixando a peteca cair. Muito obrigado mesmo. Depois dessa primeira porrada que eu tomei, veio também o primeiro socorro de Deus. Aconteceu dentro da Infraero uma coisa que nunca aconteceu. Como eu ia perder a função em março, e alguém ia ter que exercer aquela função, alguém ia ter que acumular aquela função também, porque o aeroporto continua. O que a Infraero fez? Ela deu a essas pessoas, várias pessoas pelo Brasil, uma função assistente por 3 meses, para poder passar essa função para outra pessoa, queria acumular também essa função. E foi assim, mais ou menos aquilo que eu precisava para, mais ou menos, botar minhas contas em dia. Porque se eu perdesse a função naquele momento, eu não sei o que eu iria fazer para fechar o mês. Não ia dar. Então ela me colocou numa função assistente, não era o mesmo salário que eu recebia antes, mas dava para levar até o final do mês. E assim foi março, junho e julho. Deus, para me abençoar, abençoou o Brasil inteiro. Isso eu tenho claro dentro do meu coração. Como eu tinha feito alguns empréstimos, por causa do casamento, apartamento, quando acabou essa função, em junho, para vocês terem ideia, meu salário no final do mês foi menos R$250. É isso mesmo, menos R$250. Meu salário era negativo, estava devendo. Trabalhei o mês inteiro para chegar no mês e eu receber menos R$250. Eu não tinha chão, não sabia o que fazer. Eu precisava seguir em frente. Afinal de contas, eu tinha uma casa para sustentar. Minha mulher precisava de mim. Com todas essas mudanças, passou, a gente conseguiu meio que estabilizar. E no final desse ano, 2015, uma vitória na minha vida. Eu consegui fazer uma cirurgia bariátrica, que me deu saúde novamente. Eu já estava hipertenso, já estava pré-diabético, com pré-cirrose, enfim, eu estava com o pé na cova, eu ia morrer. Se eu continuasse daquele jeito, eu ia morrer. É verdade, eu ia morrer. Mas eu consegui também restabelecer minha saúde. Isso em 2015, foi o início desse período conturbado nas nossas vidas. 2016 veio, e mais uma vez minha esposa demonstrou a vontade dela de ser mãe. Naquele momento eu já estava com a paternidade no meu coração. Falei, quer saber? Também quero ser pai. Vamos enfrentar essa juntos. Resolvemos então interromper os métodos anticoncepcionais para a realização daquele sonho. Após mais ou menos 6 meses de tentativa, sem êxito, a gente achou prudente procurar um médico, para ver se tinha alguma coisa de errado com a gente. Infelizmente, nesse tipo de situação, gente, a primeira suspeita é que algo está errado no organismo da mulher. A sociedade machista é assim mesmo, infelizmente. Tudo vai para a mulher, não está conseguindo engravidar? Culpa da mulher. Segurei. Larissa fez os exames, muito exame, mais de um mês de exame e nada, tudo certinho. O que me deixou um pouco aliviado, porque sempre falava que quando o problema está no homem, é mais fácil de resolver. Tudo na mulher é mais complicado, em termos de saúde. Mas ao mesmo tempo me deu uma responsabilidade maior, Falei, bom, tem alguma coisa de errado comigo? Será que eu vou conseguir resolver? Foi que eu procurei um urologista. O urologista
Expliquei a situação para ele, eu e ela, fomos juntos. E me examinou e falou, vamos fazer o seguinte, faz um espermograma, para ver como é que está a situação. Fui lá e fiz. Aí veio a segunda porrada. Pra vocês terem uma ideia, um homem normal tem no mínimo, 15 milhões de espermatozoides por ml de esperma. O mínimo. Chega a 40, 50, alguns homens mais férteis, né? Meu espermograma deu 2 milhões. 2.200, né? 1.200. 1 milhão e 200 milhões de espermatozoides por ml. Muito baixo. Muito baixo. Com aquela concentração, somente um milagre para a Larissa engravidar. Só um milagre. Após levar esse resultado ao urologista, o mesmo solicitou que eu aguardasse um mês e realizasse exatamente o exame novamente. Às vezes tinha dado alguma coisa errada na hora da coleta, enfim. Faz de novo. Às vezes foi um resultado ruim, mas que foi errado. Fiz novamente, depois de um mês, outro exame e outra decepção. Minha concentração espermática tinha diminuído. Tinha chegado a 100 mil. Geralmente é milhões, eu estava com 100 mil. É muito pouco, muito pouco. A suspeita é que eu estava ficando estéril. Eu que já tinha tomado uma porrada profissional, agora essa que mexeu com a minha masculinidade. Qual homem aqui não ia se sentir menos homem, sabendo que não pode ter filho? Foi assim que eu me senti. Estava me sentindo menor homem da face da terra. Eu tinha chegado no pior momento da minha vida. Fato. E quem nos ajudou muito nesse momento, e ajuda a gente até hoje, é a nossa psicóloga Grace. Ela está aí ou não, né? Não vê ela aí hoje. Fica aqui também o nosso muito obrigado a ela. Ajuda a gente até hoje. Desde então até hoje ela ajuda muita gente. Bom, isso foi em 2016. Veio 2017, aí eu falei, quer saber de uma coisa? Não vou ficar chorando, não. Não dá tempo. Eu estava regredindo, eu tinha que fazer alguma coisa. Então eu decidi radicalizar. Não tinha tempo para me lamentar. Foi aí que eu comecei uma alimentação voltada para a fertilidade. Fazia acupuntura com a minha sogra, me exercitei, enfim, fazia tudo. Tudo que falavam para mim fazer, eu fazia. Eu vou melhorar. Não tinha tempo para me chorar. Eu exercitava, enfim. Foi aí que em março veio uma notícia boa. Eu fiz outro espermograma, já tinha feito uns 5, 6 antes. E aí veio uma notícia boa. Minha concentração espermática tinha chegado a 4 milhões e meio. De 100 mil foi para 4 milhões e meio. Não era o ideal ainda, mas estava subindo. Falei, opa, se eu continuar desse jeito, eu vou chegar pelo menos nos 15, que é o mínimo que eu preciso. Vou chegar lá. Continuei me exercitando, me alimentando bem. Fui fazendo tudo que mandava eu fazer, médico, nutricionista, tudo que vocês imaginam. E aí, depois de mais um mês, eu fiz outro espermograma. Falei, opa, tomara que chegue pelo menos nos 5, né? Vou ficar feliz, já vou... Porque se eu chegasse nos 5, depois vocês vão entender que eu vou explicar. Calma aí. Minha meta era essa, eu não queria nem chegar nos 15. Eu era humilde. Se eu chegar nos 5, eu já fico satisfeito. Mas aí eu fiz outro espermograma e, infelizmente, outra frustração. Minha concentração despencou novamente. Foi para menos de 1 milhão. Aí eu falei, quer saber? Chega. Não aguento mais. Não tinha mais psicológico para tentar. Falei, mas não era uma decisão que eu podia tomar sozinho. Minha esposa estava junto. Não era... Se fosse só eu, tudo bem, mas tinha minha esposa. Aí eu fui novamente no urologista e ele falou, olha, faz o seguinte, vamos fazer um ultrassom então dos seus testículos para ver se tem algum problema, né? Às vezes tem, a gente não está sabendo. Foi detectado que eu tinha varicocele, não sei se vocês sabem, varizes no testículo. Eu estou me abrindo aqui, irmãos, para honra e glória de Deus, sabe? Estou expondo mesmo a minha vida, mas é para honra dele, não estou com vergonha de falar nada disso. Eu tinha varizes no testículo. Por muitos anos eu fui muito obeso, então provavelmente por isso eu tive varizes no testículo. O que provavelmente era o causador da minha concentração baixa.
Tudo bem, tá, e aí? Tem cura? Falei, se fazer cirurgia, volta ao normal. Falei, então vou marcar logo, não precisei 2 vezes. Isso em julho. Consegui a cirurgia para agosto. Corremos atrás do papel, agosto, mesma cirurgia de novo? Vamos para a mesma cirurgia, não tem problema não. Vamos lá. Gente, dói. Homem, você sabe, imagina, é como se tivesse, desculpa a expressão, mas tomando um chute no saco o dia todo. Dói. Mas eu falei, olha, se a dor for compensar, vai valer a pena. Mas dói com força. Aí ele falou o seguinte, olha, não faz nada agora não, espera 3 meses, depois de 3 meses faz outro espermograma para ver. Provavelmente a sua concentração vai subir. Isso em agosto, passou setembro, outubro, novembro. Imagina a ansiedade, 3 meses aguardando para ver se a cirurgia deu resultado. Esperei 3 meses, chegou novembro, fiz a outro espermograma, infelizmente outra decepção. Estou contando assim, mas eu estou tentando ser rápido para não tomar muito tempo de vocês, mas nesse período foi muita porrada, tanto eu quanto a Larissa, muito não a gente ouviu durante esse período, principalmente na parte profissional, na parte pessoal mesmo, foi muito não. Eu estou listando os mais importantes, vamos dizer assim. Tinha diminuído novamente. Foi ali que eu vi que eu não ia ser pai. Falei, não tem jeito não. Fisicamente não vou ser pai, só se eu adotasse, enfim, não vou ser. Só que mais uma vez eu falei, vou desistir. E eu vou compartilhar para vocês aqui uma situação que eu nunca compartilhei nem com a minha mulher. Nesse período, eu pensei em separar dela. Pensei em pedir divórcio. Pensei comigo assim, se eu me separar dela, consigo ficar sem filho, né? Ela se casa novamente e consegue engravidar. Eu dou conta, eu continuo a vida. Mas ela vai ser mãe. Eu posso não ser pai. Tinha decidido. Consigo não ser pai. Mas ela vai engravidar. Pelo menos isso. Mas isso ia contra tudo que eu penso, tudo que eu creio, sabe? Contra a minha natureza mesmo. Desde pequeno eu sempre fui, sabe? Tá difícil, vamos resolver. Vamos até as últimas consequências, mas vamos resolver. E eu amo demais minha esposa. Eu falei, não vou entregar ela assim para outro cara, não vou. Deus não vai fazer isso comigo. Vou conseguir. Mas eu estava muito cansado, descrente daquilo tudo. Eu estava já, sabe, esgotado psicologicamente. E aí eu falei, Deus, você que sabe agora, está contigo. Não que não estava antes, mas eu realmente entreguei totalmente a Deus. Eu falei, eu não vou fazer mais nada. Eu, particularmente, não vou fazer mais nada. Agora é com você. Foi aí que veio 2018, ano passado. E aí, quando na consulta com o urologista, eu estava já injuriado com esse urologista. Eu já estava não aguentava mais ver a cara dele. Mas ele sempre foi muito gente boa com a gente, sabe? Sempre foi muito manso. Às vezes a gente chegava lá, com um urso, querendo bater nele. Ele, calma, vamos resolver, calma aí. Sempre foi brincalhão e levava... E eu saía de lá leve, com a consciência de que tudo ia dar certo. Em 2018, fui nele de novo, aí veio a ideia da gente fazer, ele deu a ideia, por que vocês não tentam a fertilização? Por que os 5 milhões? Vou voltar nele agora. Se eu chegasse nos 5 milhões de espermatozoides por ml, nós conseguiríamos fazer uma inseminação, que é um método menos evasivo, bem mais barato. Mais ou menos uns 3 mil reais. 3 mil, 4 mil reais em média. Como eu nunca consegui chegar nos 5 milhões, não tinha jeito. A gente tinha que fazer a fertilização in vitro, a FIV, popularmente conhecida. E ele deu essa ideia pra gente. Por que vocês não fazem fertilização? Eu virei para ele e falei, porque eu não tenho dinheiro. Simples, você acha que eu não tinha pensado nisso antes?
A gente não tem dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, uma fertilização custa em média aí uns 20 mil reais. O processo todo. Caro. É um carro. Você deixa ali um carro. E como eu tinha falado anteriormente, minha situação financeira não estava legal. O salário tinha dividido por 4. Larissa ganhava mais ou menos a mesma coisa que eu. Nosso dinheiro dava para pagar as contas do mês só. Imagina dar 20 mil. Não dava. Era loucura fazer. Mas você sabe como é que é a mulher, né, gente? Botou um negócio na cabeça. Acabou. Eu falava não, ela falava assim, ela falava não, eu falava assim, e foi. Vamos fazer, vamos fazer. Não tem. Mulher botou um negócio na cabeça, irmão, esquece. Vai fazer. Não sabia como, mas que a gente ia fazer, a gente ia. Faltava o principal, né? Foi aí que Deus começou a agir novamente. Foi aí que, deixa comigo. Em junho daquele ano, 2018, ano passado, a Larissa recebeu um dinheiro que estava preso num processo, já se arrastava aí já uns 5 anos. 5 anos que a gente estava tentando, aí saiu. Justamente no momento que a gente decidiu fazer a fertilização. Não era o suficiente, não era tudo, não era nem metade, para falar a verdade. Mas já dava para pelo menos iniciar o processo. O resto, Deus. Bom, já deu pelo menos uma parcela, Ele vai arrumar o resto. Vamos fazer. Vamos fazer, vamos. E aí a gente começou o tratamento, indo em médico e tal, isso em junho. Algumas pessoas a gente comentou sobre isso, né, que a gente estava querendo fazer a fertilização, e muitas pessoas julgaram a gente, falavam, vocês são tão novos, não precisa disso não. Falta de fé. Tem mais fé que vocês vão conseguir naturalmente. Vocês são tão novos. Na hora que vocês pararem de pensar nisso, vocês vão engravidar. Mas só a gente sabia qual era a nossa situação. Só a gente. Não era falta de fé. Pelo contrário, a gente tinha muita fé. Mas, às vezes, Deus utiliza também os médicos, utiliza as pessoas que estão ao nosso redor para realizar o nosso sonho. Não simplesmente chegar aí. Milagre. Às vezes Ele utiliza para fazer um milagre. Aí veio julho. Isso em junho, julho, Deus agiu novamente. Lembra que eu tinha perdido a função lá em 2012? E depois de trabalhar muito na reforma do aeroporto, as pessoas estavam olhando para a gente. E aí surgiu a oportunidade e eu consegui novamente outro cargo dentro da Infraero. Meu salário não chegou ao nível que eu estava antes, mas aumentou significativamente e foi ali que eu vi, esse dinheiro a mais que a gente ganhar agora é exatamente a parcela que a gente precisa para fazer a fertilização. Então a gente vai continuar tendo uma vida normal, como a gente tinha anteriormente, e o a mais que eu ganhar vai ser totalmente voltado para a fertilização. Vamos fazer, agora dá para fazer. Eu tinha parcela, agora a gente divide aí no cartão, sei lá, no cheque, no carnê, no risquinho, mas vamos fazer. E aí veio julho, poxa, então assim, eu estava de volta profissionalmente no meu bolso, tinha mexido no meu bolso, eu tinha resolvido, e na minha masculinidade eu tinha voltado novamente. Opa, tem a possibilidade de eu ser pai. Então estava voltando, aquele baixo que eu estava vivendo, eu estava voltando novamente. Foi de Deus mesmo. Bom, agora eu vou passar a palavra para minha esposa, para ela seguir o testemunho. Eu testemunhei até aqui, até julho do ano passado, ela vai testemunhar daqui para frente. Obrigado, gente. Gente, nem eu sabia o que ele ia falar. Tão bonitinho. Ai, esse meu mozão. Gente, eu queria que vocês abrissem comigo João 11. Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem amas. Jesus, porém, ao ouvir isso, disse:
Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, ouviu que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Deus fez isso com a gente, só que não foi 2 dias, foi 2 anos. Mas tudo bem, Deus. Pulando lá para o 17. Chegando, pois, Jesus, encontrou-o já com 4 dias de sepultura. Era como a gente estava. A gente estava literalmente no vale da sombra da morte. 20. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Importante isso. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. 27. Respondeu-lhe Marta: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito isto, retirou-se e foi chamar em segredo a Maria, sua irmã, e lhe disse: O mestre está a te chamar. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Aquela que ficou sentada lá. 32. Tendo, pois, Marta chegado ao lugar onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-lhe aos seus pés, e disse: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, vendo-a chorar, e chorarem também os judeus que estavam com ela, comoveu-se em espírito e perturbou-se. E perguntou: Onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Lá para o 39. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Irmãos, por muito tempo eu acreditei que, ainda acredito, né? Que Deus faz aquilo que a gente não pode fazer. O que a gente pode fazer, a gente faz, né? É uma parceria aí. E eu sempre falei isso. Quando a gente começou com essa história quando a gente viu a dificuldade de engravidar, eu falava: Renan, vamos fazer o que cabe a nós. O que cabe a Deus é Deus. O que cabe a nós, a gente tem que fazer. E eu sempre pensava nisso. Lázaro morreu. O homem podia tirar pedra e Jesus ressuscitou. Então vamos tirar a nossa pedra. Vamos fazer a nossa parte. E por muito tempo foi esse meu pensamento. E essa primeira parte o Renan contou, porque na verdade meu papel era o quê, né? Chorar quieto, silêncio, pedir a Deus por favor, para agilizar o tempo, e dar uns empurrãozinhos ali: vai para academia, vai comer direito, vai não sei o quê. Mas não era eu não podia fazer muita coisa. Não era comigo. O que me deixava assim, desesperada às vezes, porque literalmente eu não tinha o controle da situação. Não era porque Deus estava no controle, é porque não era comigo. Não tinha nada a ver comigo. E aí, há pouco tempo atrás, eu lendo a história de Lázaro de novo, eu descobri. A história de Lázaro não fala de Lázaro. Lázaro estava bem, gente. Lázaro estava morto. Ele ia encontrar com o Senhor. A história de Lázaro fala das irmãs de Lázaro. É da fé de quem ficou. Foi a fé delas que ressuscitou Lázaro. Elas acreditavam naquilo. E a gente estava nesse sentido, nesse modo. Eu falava: Deus, eu brincava com a Grace, né, nas nossas sessões. Grace, pelo amor de Deus, fala para Renan fazer alguma coisa. Fala para ele agilizar esse passo, que eu não estou aguentando mais. E aí, ela: calma, Larissa, tudo tem seu tempo. Meu Deus do céu. E eu ficava ali, naquela guerra com o Senhor. E aí, eu percebi que a minha gravidez fala: eu estou grávida. Para resumir, isso assim.
Amém. A minha gravidez fala muito mais de nós, eu, Renan, do que do bebê. Fala muito mais da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus, do que do bebê. O bebê vai saber a sua história, vai saber o quanto ele foi desejado, o quanto ele foi amado, mas isso é nosso. Isso é nossa história. É minha história. E aí eu aprendi algumas coisas. E eu tive alguns versículos chaves nesses períodos. E o primeiro versículo, que eu sei de cabeça, mas obviamente agora eu vou esquecer, fica em Salmos. Gente, quem está com problema, lê Salmos. Salmos, assim, você chora junto com ele, você entende direitinho o que o cara tá falando. Porque, meu Deus do céu, como eu li Salmos. Salmo 73, 28 diz, não estou achando aqui: pois para mim é bom aproximar-me de Deus, pondo minha confiança no Senhor. E por muito tempo aquilo foi meu norte. Eu fazia as coisas e eu falava: pois para mim é bom aproximar-me de Deus, pondo minha confiança no Senhor. E eu repetia aquilo o dia inteiro. Quando eu começava a ficar desesperada, quando eu começava a achar que não tinha mais jeito, quando eu começava a achar que não ia ter solução, para mim é bom aproximar-me de Deus. Nesse período eu desenvolvi crise de ansiedade. E às vezes tinha que ir no médico sozinha, e eu chegava na médica da fertilização, e eu via aquelas mulheres saindo, entrando, aquele negócio, aquele povo grávido, aquelas fotos de bebê, e me dava um desespero, e eu ficava: pois para mim é bom aproximar-me de Deus. Tenha algo a quem se agarrar. No meu caso era um versículo que me trazia à memória aquilo que me dava esperança. E aí eu aprendi 3 coisas, nessa parte. Primeiro foi ter misericórdia. Aprendi desde cedo com a minha mãe que misericórdia é pôr o seu coração na miséria do outro. Gente, é assim, quando você quer engravidar, o universo engravida, né? Todo mundo engravida, todo mundo tem filho, filho nasce, filho cresce, filho corre, e você tá lá vendo os filhos, todo mundo. E você lá, né? Irmãos, era o seguinte, a pessoa engravidava, era como se tivesse me matado. Porque eu falava: Deus, será que eu não vou conseguir fazer isso? E eu ficava numa coisa interna, que eu ficava assim: Senhor, eu preciso ficar alegre. Sabe lá Deus se essa pessoa passou pela mesma dificuldade que eu. Eu não posso ficar desse jeito. E eu ficava internamente brigando comigo mesma. Porque eu ficava: gente, eu preciso me alegrar com a alegria dos outros. E ao mesmo tempo eu ficava: Deus, pelo amor de Deus, eu só quero ser mãe. E foram muitos momentos de choro com Deus desse jeito, falando: Senhor, eu não aguento mais. Gente, até gente que eu nunca vi na vida, um artista engravidava, eu ficava... E todo mundo engravidou, né? Pelo amor de Deus. Enfim, eu aprendi que as pessoas passam por problemas em silêncio. E depois de um tempo eu consegui entender que, assim, não tinha problema eu ficar triste com o meu problema, mas eu tinha capacidade de me alegrar com a alegria dos outros. Eu conseguia. E era engraçado, que as pessoas, quando vinham me contar que estavam grávidas, próximas a mim, elas vinham com medo, porque elas sabiam do meu desejo. E eu falava: gente, eu prefiro que me contem, me deixa quieto, vou chorar ali, no cantinho ali, vou dar uma morrida, vou voltar e vai estar tudo certo. A segunda coisa que eu aprendi: no dia do casamento da Elisa e Daniel, eu estava numa correria doida para ajudar eles, e aí deixei o som ligado, e aí tocou uma música, tem uma parte que fala assim: o fogo que queimou me aqueceu. Gente, quando eu ouvi essa música, eu parei o carro e comecei a chorar sozinha dentro do carro. Porque o fogo estava me queimando, estava me corroendo, mas ele estava me aquecendo. Porque para mim é bom aproximar-me de Deus, pondo minha confiança no Senhor. Então, assim, toda vez que aquilo me machucava, eu falava: Deus, tem alguma coisa, alguém tem que aprender alguma coisa com isso. Se é o Renan, pelo amor de Deus, ensina logo. Se for a mim, me fala logo que eu já aprendo.
Só me falar. Sei que tem alguma coisa aí para aprender, só me dizer. E segui. E a terceira coisa foi, quando você se casa, ninguém fala isso, né, gente? Então fica aqui a dica para quem está solteiro ainda. Quando a gente casa, você vai casar com quem você vai dividir a vida junto. Você vai casar, você vai dividir problema. Não é problema não, galera. Não é problema, é guerra. Quando você se casa com quem você vai guerrear junto. E muitas vezes, a pessoa não pode guerrear. Então você também se casa com quem você pode morrer guerreando por ela. E foi aí que começou a fertilização. Para quem não sabe, eu morro de medo de agulha. Eu tenho pânico. Até hoje eu desmaio para fazer um exame de sangue. E fertilização, resumidamente, é o seguinte. Você aplica todo dia umas 4 seringas em você mesmo, que no caso era a Renan que aplicava, porque eu não tinha condição mental de fazer isso. E você faz exame de sangue toda semana. Maravilhoso para quem tem medo de agulha. E aí, eu falei, gente, será que eu vou encarar isso? Será que eu não vou encarar isso? E no meu íntimo eu falava, Deus, não é possível que o Senhor colocou no meu coração o desejo de ser mãe, se eu não pudesse ser mãe, se não fosse para eu ser mãe. Eu não creio nisso. Eu não creio que o Senhor colocaria um desejo no coração de alguém para ele não poder existir, para eu ficar desse jeito, sofrendo desse jeito. E, irmãos, assim, eu estava realmente acabada. Nessa época o Renan já tinha chutado balde, já tinha, não vou fazer nada. Eu, pelo amor de Deus, toma só o remedinho que o médico pediu, a vitamina. É vitamina, por favor. Ele, toma, mas ele não tomava, né, gente? Vocês terem ideia do meu desespero? Eu cheguei no ponto que ele tinha umas vitaminas que ele tomava, que ele falou, não vou tomar mais. Aí eu fazia vitamina de manhã para mim e ele tomava o resto. Eu pegava um negocinho assim, eu colocava dentro, abria o pozinho assim, batia dentro, aqui, moço, vitamina. Para ver se o homem tomava vitamina. Eu te contei depois. Eu não aguento, eu fiz isso uns 2 dias, amor. Eu coloquei a sua vitamina na vitamina. Eu não aguentava, mas vocês terem ideia do desespero da pessoa. Mas aí, no meu íntimo eu ficava, Senhor, será que não é para eu ser mãe? Será que é isso que o Senhor tem para mim? É isso que o Senhor quer me ensinar? E ao mesmo tempo eu falava, não é possível que é isso que o Senhor tem para me ensinar. Não é isso que o Senhor tem para mim. E aí veio o outro versículo, que foi o meu norte. Que foi Salmos, de novo, Salmos 27, 14. Espera tu pelo Senhor. Gente, não tem nada pior do que quem está esperando ouvir espera. É igual quem está engravidando ouvir, não, você é muito nova. Para de pensar em gravidez, que você engravida. Quem quer engravidar, gente, não para de pensar em gravidez. Você se distrai, mas você não para. É a pior coisa que tem para falar. Se você conhece alguém que está tentando engravidar, não fala isso. Ela vai te odiar por alguns segundos. Depois, se ela tiver Jesus, ela vai voltar a te amar. E aí, o versículo é, espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. E eu falei, Senhor, mandou esperar. Mandou esperar, vamos esperar. Mas o Senhor não mandou só esperar. Lembra? Tem que tirar a pedra. O Senhor me mandou ficar animada e me fortalecer no Senhor. E eu, então, vamos lá. Gente, tinha dia que eu acordava, que eu não queria ver ninguém. E eu, vamos lá, Senhor, tua alegria é minha força, então me dá alegria, porque, no caso, estou precisada. E, vamos lá. E fomos. E foi assim que eu fui seguindo. E começou a FIV. Gente, é o seguinte, FIV, quando a médica me veio com aquele negócio, porque, como eu não tinha problema de fertilidade, ela sempre falou, Larissa, é muito tranquilo para você. Você vai tomar uma dosagem pequena, vai ser muito tranquilo, tananã.
Deus gosta de surpresas, eu não tomei a dosagem pequena, eu tomei a dosagem média. E os remédios não faziam efeito esperado. A médica tinha expectativa de que eu tivesse muitos óvulos. E eu não estava tendo. Ela olhava assim, e ela meio que disfarçava, assim, não, tá bom. Mas você via que não era aquilo que eles esperavam. E nesse meio tempo a gente resolveu fazer só nós dois. Era só a gente, não vamos contar para ninguém, vamos economizar essa expectativa, vamos deixar só com a gente. Se der errado, depois a gente vai chorando pro colo do povo, mas colo de pai, mãe, mas vamos ficar só a gente. E aí, gente, a primeira agulhada eu nunca vou me esquecer. Ninguém me falou que aquilo doía. Eu lembro, o Renan estava sentado no sofá, eu fiquei em pé, na frente dele. Aí ele pegou minha pancinha, né? Graças a Deus, que Deus me deu uma pancinha. Pegou aqui minha gordurinha. Na hora que ele enfiou aquilo, eu já estava morrendo de medo. Ele enfiou, eu só tombei. Quando ele colocou, gente, aquele negócio queima. Aquele negócio queima, aquele negócio dói. Aquele negócio dói, parece que estão te batendo. E eu lembro que eu caí no sofá chorando, chorando, chorando de dor, de medo, de frustração, de querendo ter raiva de Deus por aquilo, mas não podendo. E eu, tudo ao mesmo tempo. E Renan saiu chorando para o outro lado, amor, se quiser a gente desiste, a gente desiste, a gente desiste. E eu, não, comecei, a gente vai. E era o seguinte, gente, ele esperava eu dormir para colocar o negócio em mim, para eu sentir menos dor. E era uma coisa, era muito doído aquilo para mim, ter que tomar aquelas injeções. E aí, não estava dentro do programado, não tinha muitos óvulos, e nesse meio tempo, antes disso, a médica tinha falado, olha, você pode doar óvulos. E eu pensei, mas doar? Eu vou ter filho de outras pessoas? Como assim? Só que o Senhor me ensinou a ter misericórdia. E aí teve uma vez que eu vi, a gente não doa coração, óbvio, né? A gente não, né? Nossos familiares. Mas tem gente que doa coração, tem gente que doa fígado, tem gente que doa baço, tem gente que doa tanta coisa. Eu podia doar para alguém a possibilidade de ter aquilo que eu tanto buscava. Eu podia dar a uma pessoa, a um casal, a possibilidade de ter aquilo que para mim era quase inatingível. E aí, eu falei, Senhor, eu quero doar. E a médica falou, você não vai doar, porque não está dando óvulo. Eu, Deus, não é possível, tudo que eu quero, o negócio não vai. E seguimos. Irmãos, quando nós chegamos no dia da fertilização, no dia, nem lembro o dia, fomos lá para a coleta. E assim, é uma coisa meio assustadora, porque você preenche um monte de papel e, vamos, Larissa, e me tiraram assim, eu não consegui nem dar tchau para Renan, tipo, vê se está tudo bem aqui comigo. Me levaram, colocou lá minha roupinha de centro cirúrgico, fui para o centro cirúrgico. E, gente, sim, mulher que faz exame ginecológico é constrangedor, não é? Então, eu fiquei assim numa sala com um monte de gente dopada. É maravilhoso. Gente, ó, show. E aí eu fiquei lá, dopada. Quando eu acordei, estava no quarto, o Renan do meu lado. E veio a médica. Larissa, você não sabe. Aí o que aconteceu? Eu já pensei logo que não tinha dado certo, gente. Porque assim, a gente já está tão acostumada a ouvir não, que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é não. Quando ela veio, você teve 26 óvulos. Eu, 26? 26. O normal de uma pessoa estimulada é ter 12. Eu tive 26. Dos 26, 23 estão bons. Aí eu, 23? Na hora eu pensei, meu Deus, 23 filhos? Não preciso disso não. E aí, para ser um pouco mais breve, ele falou assim, e aí, você quer doar? Aí eu, sim, quero doar agora, pode doar. Fiquei com 12,
E a doadora ficou com 11. E aí, daqui a pouco veio o embriologista. Então, Renan, seu espermograma deu 10 milhões. Irmãos, eu chorei tanto. Tanto. Porque a minha luta era, será que eu estou tendo pouca fé para esperar o milagre? Será que eu não estou sendo crente o suficiente? Será que eu não estou lendo pouco a Bíblia? Será que eu estou orando pouco? Será que eu estou trabalhando pouco para o Senhor? Será que eu que estou fazendo pouco? E aí naquela hora o Senhor me mostrou que não. Eu não tenho que fazer nada. É graça. Graça a gente não escolhe. Graça a gente não merece. Graça a gente não trabalha. E quando veio 10 milhões eu falei, Senhor, o Senhor é mesmo um brincalhão. Não precisava disso tudo. E aí fomos para casa. Dos 12 embriões, dos 12 óvulos, os 12 fecundaram. Só que só ficaram 5. Dos 5 que ficaram, nós congelamos. Aí, antes, dos 5, tinham só 2 que estavam bons. E quando o médico me ligou, eu falei, Deus, você não fez passar por tudo isso para ter 2, não. Eu não aceito ter ficado só 2. O Senhor dá um jeito lá, multiplica umas células e faz o negócio dar certo, pelo amor de Deus. Não creio que eu cheguei até aqui para ter 2 embriões. E aí ficaram 5. E aí veio a frustração do processo, que como eu tive muitos óvulos, meus hormônios foram muito altos e eu não pude fazer no mesmo dia. Porque por mim, gente, tirou, fez, eu já botava para dentro. E aí não podia. Esperamos 2 meses. E foram 2 longos meses. Espera, pois, pelo Senhor. Anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. E eu ficava com aquilo martelando na minha cabeça. E aí, dia 26 de novembro, fomos lá para colocar meus lindos óvulos. Meus embriõezinhos. E fomos e tal. E Renan entrou comigo. E a gente lá na sala esperando. E eu assim, naquele negócio assim, querendo morrer, mas querendo viver, mas desesperada. E a médica não chegava. E meu coração querendo sair pela boca, mas não podia, porque eu precisava viver. E no desespero, querendo chorar, mas não podia, porque tinha que estar controlado emocionalmente. Eu queria fazer milhões de coisas ali, gente. E tinha que me manter sã. Porque nesse período a gente aprendeu a ser forte um pelo outro. Tinha dias que o Renan estava acabado e eu tinha que ser forte por ele. Tinha dias que eu estava acabada e o Renan precisava ser forte por mim. E nesse dia tinha uma amiga que sabia do processo, abençoada. Ela me mandou uma mensagem desesperada. Ela, amiga, você já entrou? Eu não, estou aqui aflita. Ela, amiga, tem um versículo que eu sempre me agarro. Aí eu falo, amigo, versículo é o que a gente está precisando aqui agora. E aí, foi... Cadê? Eu anotei. Salmos, para variar. Salmo 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom. Sua bondade dura para sempre. E a sua fidelidade não tem fim. Naquela hora eu falei, vai dar certo. Porque o Senhor é bom. Sua bondade não tem fim e a sua fidelidade para sempre. Ele não ia deixar eu chegar até aqui para não dar certo. Porque ainda tinha o risco de não engravidar. E aí entrei. Renan lá do meu lado, fizemos o negócio. Aí sua bexiga não está cheia. Moça, eu bebi água, eu juro para você que eu bebi água. E não, mas dá para ver. Eu, Senhor, isso não está certo. E colocaram os 2 embriões. Longas 2 semanas de espera. E assim, a médica sempre falou, Larissa, sua possibilidade de engravidar de gêmeos é muito grande. Você é nova, está no auge da fertilidade de uma mulher. Não tem porquê você não ter gêmeos. Eu falei, Senhor, também podia mandar gêmeos, né? Porque, né?
Depois que ele já garante, não preciso nem me preocupar mais com o filho. Mas mesmo assim, eu ficava naquele questionamento. Nesse meio tempo, deixa eu só voltar um pouquinho, teve o retiro de casados. No retiro de casados, para quem foi, teve uma noite lá que teve a ministração para quem tinha dificuldade de ter filhos. E quando nós fomos para o retiro, meus sorvetinhos já estavam tudo lá congelado. Mas eu ainda questionava o Senhor. Eu falava, Deus, será que é pouca fé? Será que eu estou passando por cima do Senhor? Será que não é isso? E ao mesmo tempo eu falava, se Deus me permitiu chegar aqui, é porque é isso. Mas eu ainda duvidava, sabe? Eu achava que eu estava desmerecendo Deus. Vê? E no retiro, oraram e tal, e ali Deus falou comigo muito tranquilamente, falando, filha, se você chegou até aqui, eu estou com você. Se eu permitir isso tudo, não faz mais nada. Eu estou com você. E quantas vezes a gente escolhe o milagre que quer, né? Eu aprendi isso. A gente às vezes deseja uma coisa e pede a Deus. Mas a gente não pede a Deus só o que a gente quer. A gente pede a Deus como fazer. Porque eu não queria engravidar só. Eu queria engravidar naturalmente, para dizer, Deus me engravidou naturalmente. Eu engravidei e isso não foi menos milagre do que se eu tivesse engravidado naturalmente. O Senhor provou isso no dia que o espermograma deu 10 milhões. O Renan é quase um homem normal. Tchau. Mas a gente escolhe. A gente não basta pedir a Deus, a gente quer o jeito do milagre acontecer. Não basta simplesmente eu falar, Deus, eu preciso disso, eu quero que isso aconteça desse jeito. A gente às vezes tenta brincar um pouco de Deus. E eu percebi que eu estava querendo fazer isso. Não queria só isso, eu queria do meu jeito. Eu não queria ter que passar por tudo que eu passei. Eu queria, como igual uma pessoa normal, sabe? Senti uns enjoos, vou fazer um teste, engravidei. Eu queria sim, uma pessoa normal. Queria ser uma pessoa normal. Mas não foi. E aí, depois de 2 semanas, fiz exame de sangue. E Renan me mandando mensagem a cada 5 minutos, falando que eu estava escondendo o resultado dele, que tinha dado errado. E eu tinha que mandar prints do resultado. E veio positivo. E aí Renan não acreditou, né? Pergunta para a médica mesmo se você está grávida. Aí Renan, não deu 0, então estou grávida. E aí a médica, não, está tudo bem, está tudo certo, você está grávida. 2 semanas depois, a gente foi fazer ultrassom. E eu falei, Deus, é gêmeos, fato, gêmeos, certeza. Chegamos lá, colocou. Moça, eu só quero ouvir o coração, para acreditar que eu estou grávida. Porque até então eu não acreditava, sabe, irmãos? Coisa de quem leva muito não da vida. Nesse sentido. E quando eu ouvi o coração, eu falei, Deus, obrigada. A primeira coisa que eu falei depois é, moça, tem 2? Ela, peraí, vamos procurar. Procurou, nada, gente. Fiquei 99% feliz, 1% triste, que meu sorvetinho derreteu. Só ficou 1. E aí eu fui para casa meio assim, meio feliz, meio triste, uma mistura. E aí eu falava, Deus, poxa, tinha tudo para dar certo, né? Fechar com chave de ouro. Passei por tudo isso daí. Podia ter vindo 2, não custava nada, né, Senhor? Afinal de contas. E aí foi a última lição que o Senhor nos ensinou. Me ensinou. Você não estava na dúvida se estava passando por cima de mim ou não? Você não estava questionando se eu estava nisso ou não? Eu dou a vida. Eu sou o dono da coisa. Com fertilização, sem fertilização, natural, não natural. Eu escolho.
os médicos todos acreditavam que eu teria 2. E eu tive 1. Por culpa de quem? Minha. Porque eu precisava aprender que Deus que estava na frente. Ele deixou 1 vivo, aqui na minha pancinha, graças a Deus, e 1 morto, 1 derretido. Para eu sempre me lembrar que Ele que controla. Porque Deus é bom. O seu amor dura para sempre. E a sua fidelidade não tem fim. Amém? Só finalizando aqui, Rogério, só queria deixar uma palavra para vocês, o seguinte: quando eu estava nesse período da lama mesmo, estava por baixo, eu, como qualquer ser humano, a gente sempre faz muitas perguntas para Deus, né? Por que a gente está passando por isso? Normal, todo ser humano ele é descrente e acaba, por que eu estou passando por isso? Para que eu estou passando por isso? Deve ter algum propósito de eu estar passando por isso. Eu via amigos meus ateus, sabe, prosperando, tendo filho, e eu ali junto com Deus nada. Eu achava, sabe, alguma injustiça, tem alguma coisa errada, não está certo. E sempre sempre perguntei a Deus e nunca tive uma resposta dele com relação a isso, nunca. Sempre foi um silêncio, que me corroía mais ainda. E aí, quando veio a notícia de que a Larissa estava grávida, que finalmente eu ia ser pai, e que eu estava prosperando novamente, que voltei a ter uma função, meu salário tinha voltado, eu fiz um exercício também. Eu falei, vou começar a perguntar, por que eu estou passando por isso? Às vezes a gente só pergunta quando a gente está na lama, né? Mas quando a gente está na bênção, a gente acaba não perguntando para Deus, por que eu estou recebendo isso tudo? Será que eu sou merecedor disso tudo? E eu comecei a perguntar a Deus, por que você está me dando isso tudo? Por que eu estou sendo tão abençoado? E dessa vez ele me respondeu. Ele me responde muito através de sonho. Não sei se porque eu gosto muito de dormir, então ele fala muito comigo quando eu estou sonhando. E ele falou, olha, por 2 motivos, Renan. Primeiro, porque eu sou Deus. Simples assim. Porque eu quero. Ponto. E segundo, porque eu abençoo meus filhos única e exclusivamente para você poder abençoar outras pessoas. Eu abençoo para você poder abençoar. E ele falou uma frase no meu coração: bênção retida é bênção perdida. Repassa essa bênção que eu estou te dando. Então eu peço a Deus sempre, todos os dias, me dê oportunidade de poder abençoar, nem que seja uma pessoa, mas me dê essa oportunidade, porque tudo que eu recebi não vai ficar só comigo, não. Tenho certeza que eu vou poder abençoar muita gente. Espero ter abençoado vocês com esse testemunho. Muito obrigado.